Olha só, pessoal, você com certeza já ouviu a seguinte frase, que diz assim: Deus não escolhe pessoas capacitadas, porém, Ele capacita os seus escolhidos. Você já deve ter ouvido essa frase, não é bíblica, não está na Bíblia, mas é uma frase que tem fundamento, que tem coerência. Mas eu acredito que exageraram na dose. Porque quando você fala assim, olha, Deus ele não escolhe pessoas capacitadas, mas ele capacita os seus escolhidos, tem que ter uma ressalva. Qual é a ressalva? A ressalva é, ele capacita os seus escolhidos desde que os seus escolhidos correspondam a ele. Ou seja, tem que haver uma resposta da pessoa também, tem que haver um querer daquela pessoa também. Porque se aquela pessoa que é escolhida, ela não corresponder, então o que vai acontecer? Ela vai decepcionar, ela vai se tornar um problema. Eu provo para vocês na Bíblia, eu provo para vocês aqui, ó. Diz a Bíblia que Deus, eu vou ser breve, por isso você tem que prestar bastante atenção, depois você leia a sua Bíblia. 1 Samuel começa no capítulo 8 e vai até o 16. 1 Samuel 8 até 16, 17. Resumo da obra. Os israelitas pediram para Samuel, o profeta, um rei. Queremos um rei. Deus escolheu Saul. Quem foi que escolheu Saul? O próprio Deus. Deus falou para Samuel, eu vou te mandar um rapaz bonito. Se você ler a Bíblia, diz que Saul era um homem bonito, acima da média. Vou te mandar ele vai estar procurando umas jumentas e eu quero que você unge ele como rei de Israel. E aconteceu como devido. Quando Samuel, profeta Samuel, revelou para Saul que ele seria rei, olha a resposta de Saul. Diz assim, 1 Samuel 9, 21. Então respondeu Saul e disse, porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? Quer dizer, os benjamitas era a menor da tribo de Israel. E aí ele diz, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então olha quem Deus escolheu, o último da fila. Deus escolheu a menor tribo, benjamita, e os mais pobres daquela tribo benjamita era Saul. O último, literalmente, os mais pobrezinhos, os mais simples, o último da fila, é você. Você vai ser rei. Tanto é, se você ler, por favor, leia. Quando Samuel ungiu ele, o pessoal não acreditou. O pessoal não aceitou no primeiro momento. O pessoal, não, que isso, esse cara é um Zé Ninguém. Esse cara não tem condição. Como assim? O cara é o último da fila, o cara é o mais pobre, a tribo é a menor. As outras tribos não levou um certo... Bom, não vou esticar o vídeo. Então diz a Bíblia lá em Samuel, 1 Samuel 10, no primeiro versículo, diz assim, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então Samuel, o profeta, ungiu Saul com azeite e ele se tornou rei. Ele se tornou rei, meus amigos. Loucura, né? Então, voltamos à frase. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas ele capacita os seus escolhidos. Então, esse rapaz virou rei e começou a resolver os problemas de Israel. Só que você deve conhecer um pouquinho a história. Se você prestar atenção, ele fez muita besteira. Ele, resumindo, ele trocou os pés pelas mãos. Ele não tinha muita fé em Deus.
ele não buscava a Deus, ele se orgulhou, imaginem, ele era o mais pobre. Ele começou a fazer estátua para ele, eu sou o rei, faz uma estátua, coloca aí uma estátua. Ele começou a lutar contra os inimigos de Israel e Deus, não foi ele não, foi Deus, deu a vitória. E ele começou a fazer peito de pombo, eu sou o cara. Esse cara sou eu, né? Igual a música do Roberto. Se orgulhou. E o que acontece? Lá no capítulo 15, versículo 35, olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel 15, 35. Diz assim: o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então, depois de muitas burradas de Saul, Saul não era uma pessoa de fé. Saul, ele não era obediente. O profeta falou, você vai lá, você faz assim, assim, assim. Ele ia e fazia do jeito dele. Ele se orgulhou, como eu falei. Ele não buscava Deus. Sabe, o mínimo, se você é ungido a rei com um profeta e você não tem noção de nada, o mínimo que você faz é o quê? Vem cá, Samuel, vem cá, vamos conversar. Como é que eu desenvolvo essa espiritualidade com Deus? Você me deu uma responsabilidade enorme. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu sou um bom rei? O que eu faço? Não, ele não fez isso. Ele começou a fazer burrada atrás de burrada. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de ter ungido ele como rei. Aí eu entro de novo com a frase. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas capacita os seus escolhidos. Por que Deus não capacitou Saul? Porque Saul não correspondeu. Saul não buscou a Deus. Deus fala, eu honro os que me honram. Né? Deus fala, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós. Quer dizer, dá um passo em direção para Deus, Deus dá um passo na sua direção. Mas se você vira as costas para Deus, você está primeiro olhando para o capeta, né? Você virou as costas para Deus, você está de frente para o capiroto. Então, Saul, ele não correspondeu. Então, ele não foi capacitado. Então, ele virou uma vergonha. Ele virou uma chacota. Filisteu, o Golias veio e chamava para brigar. Cadê? Cadê? Não tem homem aí? E o rei Saul dentro ali se amedrontando. E uma criança, o Davi, um jovem, foi lá enfrentar um gigante 3 vezes o seu tamanho. Então, resumindo o vídeo, tem que tomar cuidado com essa frase de Deus vai te capacitar, se você corresponder, meu amigo. E o que é corresponder? Corresponder significa você estar ligadinho com Deus. Fazer a obra de Deus não é fácil. Fazer a obra de Deus, você tem que ficar focado. Fazer a obra de Deus, você não deve se distrair com as ilusões desse mundo. Não é à toa que João Batista, ele foi para o deserto, uma vida solitária. O homem de Deus, na verdade, ele tem uma vida solitária. Porque ele não tem amigos. Ele tem que ficar focado em Deus, ele tem que estar sensível, essa é a palavra, sensibilidade, para ouvir o que Deus quer dele. Qual é a direção? Qual é o próximo passo? O homem de Deus, ele tem que estar, sabe, igual o Wi-Fi, conectado com Deus. Se ele está distraído com muitas outras coisas, ele perde o foco, ele perde o sentido. Então, o que acontece? Muita gente foi chamada para a obra, né? Foi escolhida, mas não foi capacitada. Então, às vezes, a gente encontra algumas pessoas que não têm uma oração eficaz, não sabe buscar o Espírito Santo. Tem pessoas que vão buscar o Espírito Santo e só canta. E fala 2, 3 palavras de louvor, e isso é a busca, porque ele não consegue fazer
o que Joel falou: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele não consegue entrar na presença de Deus e falar com Deus com intimidade. Não consegue. Então, o que acontece? Eu estou me segurando para não falar uma besteira. A gente vai e não recebe. Fica a desejar. Comida sem sal. Mas por quê? Por que não está sendo capacitado? Por quê? Porque não está correspondendo. Fica na porcaria do celular falando de futilidade, fofocando. E fulano de vez. O que quer dizer esse versículo aqui? Ô Espírito Santo, revela para mim. Não tem. Então, eu acredito, eu sempre acreditei em toda a minha vida, eu acho que eu nasci com isso, que qualidade sempre vai ser mais importante que quantidade. Eu sempre me esforcei para trabalhar com qualidade. Eu trabalhei na África há quase 8 anos. Se eu levantei 20 obreiros lá, foi muito. Foi muito. E essa semana eu recebi uma mensagem de uma obreira de 97, ela me encontrou pelo Face, mandou lembrança, ficou feliz que eu estou na fé e etc. E você vê, ela falou: poxa pastor, Deus te usou muito para desenvolver a minha fé. Toda honra e toda glória é para Deus, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus trabalha com qualidade. Deus não trabalha com quantidade, qualidade. Quando a pessoa quer quantidade, aí começa a levantar carne, levanta carne. E aí, vou chutar o pau da barraca. Aí, o pastor, de vez estar ajudando o povo que está chegando na igreja novo, sem parâmetros, sem aquelas pessoas sem fé, ele tem que gastar 50% do tempo dele com carne, com problema de pessoas que não era suposto dar problema, com pessoas que não é, poxa, você não era para mentir, você conhece Jesus, você está dentro da obra. Então por quê? Porque se abusou. Deus não escolhe capacidade. Mas eu não tenho condição, pastor, não tenho condição. Fica tranquilo. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele vai capacitar os seus escolhidos, se você buscar. Se você acordar no meio da noite, falar: Deus, me ajuda, Deus, estou fazendo tua obra, Deus, o que eu vou falar para o povo amanhã? Deus, me ensina a levar esse povo até o Senhor. Se você buscar, se você se esmerar, se você ficar de besteira com videogame, com WhatsApp, com futilidade, aí você não vai ser capacitado não, aí você vai passar vergonha, porque você vai trocar os pés pelas mãos, e eu nem sei por que você quer crescer na hierarquia, porque quanto mais você cresce, mais vai ser demandado de você. Aí você vai chegar lá em cima, porque é um puxa-saco, e lá em cima você não vai conseguir fazer nada, porque você não tem vida para dar para os outros. Então, pelo amor de Deus, veja o exemplo de Saul. Saul se tornou um endemoniado, literalmente, um espírito pegou ele, e o rei Davi tinha que tocar a harpa para ele ficar um pouquinho melhor. Saul foi escolhido por Deus, mas acabou com um demônio no corpo. Por quê? Porque não correspondeu, não buscou a Deus. Essa é a minha mensagem. É fácil? Não é fácil. Nunca foi, nunca será. Então, tem que haver sinceridade, tem que haver transparência, tem que haver empenho, tem que haver equilíbrio. Onde eu errei? Falta de equilíbrio. Eu errei lá. Um abraço.